Olá, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no que esperar para a Melius e suas ações ao longo desta semana. Será uma semana aqui bem movimentada para a companhia. Investe na Melius, como é que está o preço médio? Está no lucro? Prejuízo? Deixa abaixo no seu comentário o que é que você aguarda da Melius e suas ações nas cenas dos próximos capítulos. E se gostar do conteúdo que eu trouxe aqui, encarta o dedão no like. E se quiser dar uma moral a mais, clica aí no botão Seja Membro ou no coraçãozinho que está aí na sua direita do botão de like. Próxima data importante para Amélios, está aqui cada vez mais perto, será no dia 9 de maio, data na qual a companhia fará a divulgação dos seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Se quiser dar uma olhada na prévia operacional do primeiro trimestre de 2022, dá uma conferida na playlist do setor de tecnologia. A divulgação vai ser após o fechamento do mercado. Até bem pouco tempo, a Melius divulgava os seus resultados no início do pregão. Agora parece que ela está querendo fugir da pancadaria. Ela está deixando o pau comer só no outro dia agora. E nesta semana tivemos aqui divulgação do IPCA 15 referente ao mês de abril. A inflação subiu 1,73% na parcial para a inflação para o mês de abril de 2022, jovens, ficando bem acima do que nós tivemos em março, onde tivemos uma alta de 0,95 e já era uma alta bem ruim. É o pior indicador para o mês de abril desde 1995 e o pior indicador para a inflação mensal desde 2003. Em 2003 a inflação tinha sido, fevereiro de 2003, tinha sido de 2,19% e em abril de 95, 1,95%. Diga aí, nós tivemos uma inflação parecida com a época lá dos primórdios do Plano Real e quase batendo o período de volatilidade do primeiro governo Lula. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses já passa de 12%. A inflação está totalmente fora de controle. Agora, o que eu chamo a atenção, a inflação é um fenômeno nacional? Não. A inflação é um fenômeno global. Inclusive, no principal mercado dos Estados Unidos, quer dizer, no principal mercado global, que é os Estados Unidos, teremos aqui uma reunião nesta semana, juntamente com a reunião do Copom. Então, a reunião do Copom, as reuniões, né, estão previstas para os dias 3 e 4 de maio. Mas a reunião mesmo importante é a do dia 4, que é quando o Copom anuncia a nova taxa de juros aqui do Brasil. Atualmente está em 11,75% e o próprio Campos Neto ele já falou que vai sair lá, muito provavelmente, com uma alta de 1%, ou seja, a nova taxa Selic será de 12,75% ao ano. E lá nos Estados Unidos, inicialmente, se esperava que tivéssemos uma alta de 0,5%, mas é cada vez mais consolidado que nos dias 3 e 4 teremos nessa semana o que é conhecido como super quarta. O que é super quarta? É na nossa visão apenas. Para os Estados Unidos é a quarta que vai divulgar o resultado lá da nova taxa básica de juros. Mas para nós é porque coincide no mesmo dia de anunciar a taxa básica de juros. Lá nos Estados Unidos tem a reunião do Fed, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também o Copom se reúne. Então dia 3 e 4 são dias aí de alta volatilidade e no 4 principalmente. Porque, ó, era esperado uma alta de 0,25%, agora já está 0,5%. E o FONC, eles fazem o seguinte, jovens, eles divulgam na metade da tarde, no meio do pregão. Então, se você vê alguma coisa aí no dia 4, entre 3 e 3h30, um pouco antes das 3 também, é volatilidade aí decorrente do anúncio da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E como eu ia falando, a inflação não é um fenômeno brasileiro, é global. Só que com a diferença primordial. Nos Estados Unidos, o consumo tá para cima, desemprego tá embaixo, renda da população tá subindo. A inflação está sendo ocasionado pelo desbalanceamento entre oferta e demanda. É uma explicação clássica para a inflação e é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui não, meus amigos. Aqui está tudo caindo. Renda da população está caindo, desemprego está acima de 11%. Veio uma prévia agora de desemprego, veio menos pior do que o mercado esperava, mas é 11% de desemprego, isso é muito alto. A renda da população está nos menores patamares.
O consumo caindo. Então, todas as empresas que são empresas de crescimento, que é justamente o cenário da Melius, sofrem bastante. É por isso que você vai ver, a Magazine não para de cair. Não, não é só a Magazine Luiza. Não é só a Melius. Via Varejo, Americanas, Lojas Renner, outras empresas de crescimento não para de cair. Por quê? Porque o cenário macroeconômico não está favorável e as expectativas é que fiquem pior ainda. Então aqui, ó, de acordo com o último Boletim Focus, que finalmente começou a ser divulgado após a greve lá do povo do Banco Central, expectativas do mercado é que o IPCA, que é a inflação oficial, termine em 2022 em 7,65%. É a 15ª semana consecutiva que o mercado revisa a inflação para cima. E em relação à Selic, taxa básica de juros, mesma coisa. Há 4 semanas, o mercado estava esperando a Selic em 13% no final do ano. E agora já está esperando, antes do anúncio do Copom, antes da nova taxa, que deve ser 12,75%, já está contando aqui com 13,25% ao ano. Então, na minha opinião, isso aqui, no próximo Boletim Focus, já deve aumentar. Tomara que não aumente, mas as expectativas não são nada boas, jovens. Em relação aos aluguéis das ações da Melius, nós tínhamos acompanhado que eles tinham diminuído, chegando aqui no final de março e ao longo do início de abril aos menores patamares do ano. Só que aqui, ó, em abril, principalmente no final de abril, deu uma pipocada. Nesse trecho aqui, ó, em poucos dias, os aluguéis são essa linha laranja. Veja como ela estava subindo, recuando, subindo, recuando. Chegou no final de abril, pum, deu uma pipocada aí para cima. Aí vamos ver aqui, ó, o nível dos aluguéis. Vejam, aqui vocês vão ver claramente na quantidade das ações como aumentou. Ó. Taxa do aluguel não sofreu muita mudança não. Chegou a bater ali 3,25% ao ano, agora está em 2,99%. Mas em relação aos contratos, meus amigos, saiu ali ó, de 44 milhões de ações alugadas para 66 milhões de ações. Ou seja, um aumento de 50% no aluguel das ações da Cash 3 em 4 dias. Cash 3 aí em 4 dias. O povo pensou, opa, vamos botar para moer, vamos botar aqui para perder mínimas. E aqui, ó, preço médio agora de quem tá vendido, tá lá em R$ 2,06. Então eles vão fazer de tudo, meus amigos. Quem tá vendido aí vai fazer de tudo para encarcar, para não deixar o preço voltar acima de 2,06. Então aqui 2,05, 2,10, R$ 2 vai ser uma região bem brigada. E agora com este patamar de ações alugadas, 66 milhões, deixa eu ver se chegou a bater o recorde do ano. O recorde do ano foi aqui, ó, neste dia, 69, faltam 3 milhões. Foi no dia 23 de fevereiro de 2022. É a maior alta dos aluguéis deste ano. Mas no último pregão, quer dizer, no penúltimo, né? Do último pregão ainda não saiu, só vai sair no próximo dia útil. Já foi o segundo maior volume de ações alugadas para os papéis Cash 3. Isso se refletiu no desempenho dos papéis, ó. Cash 3 veio renovando a nova mínima do ano de 2022. Anteriormente estava ali em R$ 1,86 e agora andou mais um pouquinho, andou 1 centavo. Só para falar, opa, renovei a mínima. R$ 1,85. Inclusive, aqui é a região de defesa. Da última vez que renovou a mínima do ano, foi este movimento aqui, ó. Na verdade, aqui tivemos várias renovações, né? A renovação primeiro foi essa, ó, tentou reagir, renovou de novo, tentou reagir, renovou de novo. Então veja que simplificadamente, topo menor que o topo anterior, que é menor que o topo anterior. Fundo menor, quer dizer, fundo menor que o anterior e o fundo menor que o anterior. Então tendência de baixa aqui, até que o papel ele parou de cair, que é justamente quando veio a reação compradora. Rompeu esse topo anterior, que a gente tinha defesa dos vendidos, recuou, comprador pegou impulsão, ó, e foi-se embora. Reverteu a tendência aqui no curto prazo. O que é que nós temos agora? Tendência de queda, tendência de baixa em todos os tempos gráficos. Cash 3 atualmente não tem nenhum movimento de alta, nada. Qual é a esperança aqui? Cenário mais otimista. Vamos ser otimistas? Vamos. Aqui vai ter uma exaustão do movimento comprador, vendido no caso, e os compradores vão tentar reagir.
vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Os compradores vão tentar defender essa região entre 1,85 e 1,80, certo? E voltar aqui acima dos R$ 2. Então ficaria um movimento mais ou menos assim. Para quebrar o próximo topo importante, que é aqui, ó. Aqui tá cheio de região de vendido. E aqui também. Esses dois topos anteriores. E, na minha opinião, o alvo é esse gap. E o vendedor mandou para baixo, não tá nem aí. O gap lá na região dos 2,60, 2,70 ainda tá aberto. Se a Melius fosse sair da região que fechou aqui no último pregão para fechar lá, teremos um potencial de valorização de 40%. Então, na minha opinião, num cenário aqui mais otimista, o preço recuaria mais ou menos, ó, o que recuou aqui, mesmo mantendo a tendência de baixa. Eu vou pegar novamente, só de forma resumida. O preço cai, ó, retrai, cai, aqui retraiu bem mais, só que aí já caiu. Então aqui, ó, pode ser que caia inicialmente uma visão mais negativa, para depois voltar a retrair. Como nós tivemos aqui, aqui, ó, as retrações. Por quê? Porque aqui, num cenário mais otimista, teríamos uma retração maior. Só que primeiro seria a perda dessa região. Os vendedores tentarem encarcar lá para a região do 1,60. Então, seria um cenário pessimista no curto prazo e um cenário mais otimista no médio. É voltar o mais perto possível aqui da região dos 2,50. Mas isso aqui tudo é projeção, porque o movimento é para baixo. Vejo que da última vez que perdeu, ó, os fundos anteriores, o preço deu uma andada. Aqui é a mesma coisa, só que aqui andou pouco, ó. Já entrou defesa. Aqui, ó, perdeu, só veio mostrar defesa aqui nessa parte de baixo. Então aqui, região do 1,80, 1,85 é crucial para cash. E os pontos de defesa mais acima, a primeira região de defesa vai estar aqui, 2,09. Posteriormente ali, 2,19. Tá cheio de vendido ali nestas regiões, meus amigos. E aqui, ó, o que nós temos que ver? Volume. Foi renovada aqui a mínima, mas ainda bem que tá caindo sem volume. Média de negociação tá ali nos 86 milhões e agora tá com 68 milhões no último pregão. Vamos ver se Cash 3 vai mostrar algum tipo de reação e fazer isso aqui, ó. Um detalhe que o Ibov, o principal índice da nossa bolsa, fechou o mês de abril na mínima do mês. Foi uma queda de mais de 10%, o pior resultado mensal desde março de 2020, que foi justamente o pico do Coronga. Então podemos ter aí uma reação compradora, mas aqui o cenário não está nada bom. Não é só a Cash, várias outras empresas de crescimento sofrem com esse cenário macroeconômico. Agora, no longo prazo, é aí que podem surgir excelentes oportunidades, beleza? Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.